Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Eu quero colocar aqui Amós capítulo 3, versículo 3. Diga comigo: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? É possível? Sim ou não? Não. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então, esse ponto, esse princípio começa. Como é que Deus pode andar conosco e nós andarmos com Deus se nós não estivermos de acordo com os pensamentos de Deus? De acordo com a vontade de Deus, com a mente de Deus. Romanos 12, 1. Diga, portanto, irmãos. Vamos lá, gente, vamos lá, acompanha comigo. Diga, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diga, este é o culto racional de vocês. Deixa eu concluir aqui, já eu volto. Diga comigo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá, volta ao versículo 1. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que, diga comigo, se ofereçam em sacrifício vivo. Quem estava aqui quando nós colocamos um videozinho ano passado mostrando como era feito o sacrifício de animais? Quem estava? Levanta a mão, por favor. Então, no período da lei, como era feito, quando uma pessoa pecava, então, como oferta e substituto aquele pecado, né? Porque o salário do pecado era a morte. Então, como substituto, era entregue um animal levado ao sacerdote, e o sacerdote examinava aquele animal, observava se não havia defeito algum naquele animal. O sacerdote examinava, sacrificava e queimava no altar. Vou repetir, presta atenção. Sacrificava o animal e oferecia no altar. Então o sacrifício, o sangue derramado daquele animal era como a expiação, o perdão do pecado daquele homem. Mas Deus entendeu que isso não era perfeito. Na nova aliança, no período da graça, se ofereçam em sacrifício vivo. Um animal, se você aproximá-lo do fogo, ele foge. Ele não chega perto do fogo. Um animal, ele não se oferece como um sacrifício. Um animal é irracional. Ele não pensa. Ele não é racional. Ele é irracional.
mas o homem é racional. O homem pensa. E como nós falamos ainda na segunda-feira e falamos parte, e o livro de Efésios mostra isso, que Deus, Ele tem criado, olha a palavra que eu vou usar que é pesada, uma nova raça, um novo tipo de humanidade, uma nova raça que se pareça com Ele, um novo tipo de humanidade que se pareça com Ele. Por isso que as pessoas se enganam quando acreditam que Deus está no governo 100% do mundo lá fora. Não, Ele está no governo da igreja. O mundo já é do maligno. E é muito fácil você entender isso. É muito fácil. É só você pensar na perfeição de Deus, e se Deus estivesse no governo de tudo, se estaria a bagunça que está. Se estaria o caos que está. E é mais fácil ainda você entender isso quando você chega à igreja. Por que as pessoas chegam à igreja com a vida destruída? E a vida das pessoas são restauradas, mudadas dentro da igreja. Porque antes, essas pessoas tinham, o governo das suas vidas não era de Deus. Havia um padrão mental. O padrão de mentalidade gera comportamento. E o comportamento gera a autorização no mundo espiritual. O padrão de pensamento, o padrão mental de uma pessoa gera o comportamento da pessoa. E o comportamento da pessoa gera a autorização ao mundo espiritual para agir na vida da pessoa. Mas resta saber qual o mundo espiritual. O reino de Deus ou o inferno? Ou o mal? Pelas atitudes é que sabemos quem está no controle da vida de uma pessoa, quem governa a vida da pessoa, pelo padrão de pensamento e comportamento que ela tem. Ela pode até falar de Deus, e hoje eu vou mostrar uma coisa importante para você, que a pessoa pode falar de Deus. Ele pode até dizer que ele acredita em Deus, mas se o padrão de comportamento, se o padrão de pensamento dela não gerou um novo comportamento, não resolve nada. Por isso, isso aqui é tão profundo. Diga comigo novamente, diga: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, diga que se ofereçam, eu peço, eu rogo que se ofereçam em sacrifício vivo. É fácil? Não, não é fácil. Isso é fácil? Não, não é fácil. Você se oferecer em sacrifício vivo. Por isso que também nós passamos por um processo de morte. Nós somos como o trigo. Se o trigo não morrer, ele não nasce. Sabia disso ou não? Se o trigo não morrer, ele não nasce. Tem que morrer para nascer. E nascer como trigo, nascer como algo precioso, valoroso. Então, ofereçam-se em sacrifício vivo, ofereçam-se. Eu sei que não é fácil, mas eu estou me oferecendo. Eu sei que não é fácil, mas eu estou passando pelo fogo do altar. Eu sei que não é fácil, mas eu estou me entregando como sacrifício ao Senhor. Eu sei que não é fácil. Como sacrifício vivo, santo, vivo, diga comigo, santo, separado e agradável a Deus. Diga comigo, este é o culto racional de vocês. Animal é racional, esse é o culto racional. Você se oferece. Deus não vai fazer isso por você. Você que se entrega, você que se oferece. Para que, passa, não se amolde ao padrão deste mundo. Diga comigo, mas transformem-se
Qual é a palavra que nós temos falado nos últimos dias? Metanoia. Metanoia, que é a mudança profunda, que é a restauração, que é reforma, que é a transformação no modelo mental, na forma da pessoa pensar. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que, diga comigo, sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que nós precisamos entender? Que o reino de Deus, ele tem suas leis. Não é muito diferente daquilo que acontece no reino terreno. Se você for para a Holanda, você pode, numa boa, chegar lá, acender seu cigarro de maconha e fumar à vontade. Você vai comprar em qualquer lugar. Fuma o seu cigarro de maconha do jeito que você quiser, com total liberdade. Se você for para Singapura e você acender um cigarro de maconha, você está frito. Você pode ser condenado à morte. O reino de Deus tem suas leis. E se eu quero experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso ter o padrão de pensamento, porque nós falamos, transforme-se pela renovação da sua mente. O padrão de pensamento, diga comigo, o padrão de pensamento, que vai gerar comportamento, que vai autorizar o mundo espiritual a agir em seu favor ou contra você. Isso é muito sério. Porque as pessoas falam assim, o que eu fiz? Padrão de pensamento errado, comportamento errado, que autorizou o mundo espiritual a agir. O que eu estou fazendo? Padrão de pensamento errado. O padrão de pensamento modela comportamento. Quando uma pessoa age errado, porque ela primeiro pensou errado. Quando ela age errado, é porque primeiro ela pensou errado. Aquilo só é fruto, uma atitude só é fruto do pensamento. É porque primeiro passou aquele pensamento já estava ali, já tinha modelado o pensamento que modelou o comportamento e, consequentemente, autoriza o mundo espiritual. E aí, no caso, se o meu padrão de pensamento é o padrão de pensamento, diga comigo, renovação da mente. Se eu passei por essa renovação, eu vou experimentar, diga comigo, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Coloca as frases aqui, por favor. Diga comigo, uma mente bíblica não é uma mente que decorou versículos, e sim alguém que pensa dentro dos parâmetros, padrão, nível das Escrituras. Não é porque uma pessoa decorou versículos bíblicos, está cheio de pessoas por aí com padrões de comportamento terríveis, que conhece versículos e mais versículos, conhece quase a Bíblia de capa a capa. É verdade ou não é? Tem pessoas por aí, você encontra pessoas nas ruas, você encontra pessoas, moradores de ruas, você encontra pessoas nos presídios que ele descreve a Bíblia para você, ele dá uma aula para você de história, de versículos bíblicos, ele dá uma aula para você. Mas o padrão de pensamento não é bíblico. Ele decorou um versículo. O comportamento dele não é um comportamento bíblico. E automaticamente, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus busca. Uma pessoa que decorou versículos, mas uma pessoa que tem comportamento bíblico, um pensamento, o pensamento de Deus, porque a Bíblia é o pensamento de Deus, são os pensamentos de Deus na vida dele.
Diga comigo, precisamos aprender a pensar como Deus pensa. Senão, não entendemos. Se eu não começar a pensar como Deus, e como que eu sei como Deus pensa? Na Bíblia. O padrão de pensamento de Deus está na Bíblia. Eu preciso aprender a pensar. Senão eu não vou desfrutar. Não vai mudar nada na minha vida. Eu não vou colher os bons resultados. Diga comigo, abundância, quantidade excessiva, mais do que o necessário. Eu não vou desfrutar disso. Em área nenhuma. Conceito de abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Quantidade excessiva, mais do que o necessário. Como é que eu vou desfrutar de abundância se eu ainda, a minha mente não foi mudada? O meu padrão de pensamento não foi modelado. Automaticamente o meu padrão de comportamento não é modelado, porque o padrão de pensamento modela o padrão de comportamento, que autoriza o mundo espiritual. Quem está entendendo? Prova de que muitos não estão entendendo é que o comportamento não... A prova de que muitos não estão entendendo é que o comportamento não mudou. Você quer saber se você está entendendo? É se o seu comportamento está mudando. Se as suas atitudes dentro de você estão mudando, de dentro para fora, está mudando. Porque se não estiver mudando de dentro para fora, não está mudando nada. E automaticamente, eu não estou no caminho dessa abundância. Eu não estou no caminho dessa vida gloriosa, dessa vida extraordinária. Automaticamente, eu não consigo acreditar que Deus, Ele pode realizar essas coisas gloriosas na minha vida muito acima, não só o que eu tenho pedido, porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais, infinitamente maior do que pedimos ou pensamos. Passa, por favor. Quando o comportamento é afetado, revela o entendimento. Se o comportamento não está sendo afetado, é porque a mente não está mudando. Amém, pessoal? Isso é por isso que é tão importante você entender que, é como eu disse, eu acho que se não me engano, acho que foi no domingo, né? Que alguém disse assim, por causa do comportamento de alguém dentro da igreja, a pessoa disse assim, esse é o meu problema com a igreja. Eu falei, mas o que a igreja tem a ver? Ela disse, por quê? Ué, essa pessoa está aí, faz parte, está no meio de vocês. Eu falei, tá, mas o que a igreja? Então você está dizendo que eu sou igual a ela? Você está dizendo que cada pessoa que está sentado no banco da igreja é igual a essa pessoa? É isso que você está me dizendo? Talvez você nunca escutou falar na Bíblia que no nosso meio tem o joio e tem o trigo. O trigo mudou, o trigo nasceu, ele morreu e nasceu, o joio nunca nasceu. O trigo, a semente de trigo morreu, nasceu o trigo. O ramo de trigo. O joio não. E dentro da igreja tem o joio e tem o trigo. E sabe quem vai fazer a separação? Não sou eu. É bom você aprender isso. Quem vai fazer a separação não sou eu, vai ser Deus naquele dia. Porque muitas vezes o joio, ele está com a raiz entrelaçada no trigo. É o marido do trigo, é a esposa do trigo, é o filho do trigo. Está entendendo ou não? Sim ou não? É parente do trigo, está muito junto. E se o senhor arrancar o trigo, pode acontecer, a raiz está tão entrelaçada que ele arranca junto. Se ele arrancar o joio, ele arranca junto o trigo. Então o Senhor diz que Ele vai tirar naquele dia.
Mas aonde eu quero chegar com essa palavra? Não meça todo mundo, não. Esse é meu problema com a igreja. Isso mostra que não houve entendimento nenhum e revelação nenhuma. Porque se a pessoa, ele julga a todos pela atitude de um, isso mostra uma falta de entendimento, maturidade, de renovação da mente, total. Não, isso é muito particular. Não, está ali, ó, não se amoldem. Sou eu. Agora, se o outro quer se amoldar ao padrão do mundo, é problema dele. Ele vai, e talvez ele até hoje não entendeu e não entrou essa revelação profunda, ou talvez ele não tenha essa crença, essa fé, que ele pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu sei o que é bom, se eu sei o que é agradável e eu sei o que é perfeito, quanto mais o padrão de Deus no estudo. Se o meu padrão é elevado, quanto mais o padrão de Deus. Quando você fala que uma coisa é boa de verdade, não é? Quando você fala que algo é agradável de verdade. Quando você fala que algo é perfeito de verdade. Agora, se o meu perfeito é assim, imagina o perfeito de Deus. O padrão de qualidade de Deus. O quanto é superior ao nosso. Amém, pessoal? Então, se a mente não está mudando, é porque a natureza não está sendo transformada. Também não está mudando. Então, nós precisamos, volta aqui, pode ser o de segunda-feira mesmo, volta aqui, por favor, metanoia. Pode ser o de segunda-feira mesmo. As frases de segunda-feira. Metanoia, diga comigo, mudem a forma de pensar, porque o padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento autoriza a intervenção espiritual. Por isso que quando o Senhor chegou, Ele disse, arrependam-se. Arrependei-vos, ou seja, ele disse, mude a maneira de vocês pensar, mude o comportamento de vocês, mudem, precisa haver uma mudança. Pode passar. Metanoia, diga comigo, é a expressão grega para arrependimento, que é mudança de mente, diga retorno ou juízo correto. Ainda nós falamos na segunda-feira, quando o filho pródigo saiu da casa do pai, achando que ia desfrutar das boas coisas da vida, com a prosperidade que recebeu na casa do pai, ele foi, ele gastou tudo que tinha, viveu a vida de forma irresponsável, diz a Bíblia, mas quando ele perdeu tudo, o texto bíblico diz assim, diga comigo a palavra, caindo em si, estava fora de juízo. Estava fora do perfeito juízo, caindo em si, ele diz, tornarei para a casa de meu pai de onde saí, quantos funcionários de meu pai, quantos servos de meu pai têm abundância e eu estou aqui gemendo, estava fora de si. Quantas pessoas estão e perdem o juízo? Quantas pessoas estão na igreja e de repente perdem o juízo? Deixa eu falar mais uma coisa aqui, metanoia é a expressão grega diga comigo, arrependimento, que é mudança de mente e retorno ao juízo correto. Em hebraico significa voltar à origem, porque o homem não nasceu para o pecado, o homem nasceu para ser santo. O pecado entrou, então significa também voltar à origem. É a mudança de mente, é o retorno, é o juízo correto, é voltar à origem, para que nós possamos desfrutar dessa vida extraordinária, dessa vida gloriosa. Andarão dois juntos se não estão de acordo? Foi o primeiro versículo que lemos. Eu quero que Deus ande comigo e eu quero andar com Deus, mas eu não estou de acordo com o padrão de pensamento de Deus. Eu não estou de acordo com o padrão de comportamento de Deus. E automaticamente, no hebraico significa voltar à origem. Metanoia significa, diga comigo, conversão, diga mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, temperamento, caráter, geralmente conotando uma evolução. Opa! O mundo, quando olha para uma pessoa fazendo tudo isso, diz assim, não, mas ficou burro. Ele ficou fanático. É ou não é? Ele ficou fanático. Não. Ele está evoluindo. Ele está indo para uma vida real. Um padrão de comportamento que vai alicerçar a casa dele na rocha e não na areia.
ele está construindo algo sólido. Ele está sendo preparado para viver uma vida gloriosa aqui. E ainda, quando Pedro chegou para Jesus e disse assim: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O Senhor disse assim: não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste século e no século futuro, a vida eterna. Olha que coisa gloriosa. Não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste século e no século futuro, a vida eterna. É uma vida abençoada, gloriosa, e no século futuro, diga comigo, a vida eterna. Porque também não teria sentido só viver uma vida regalada aqui e depois ir para o inferno. Perder a coisa mais importante da sua vida, que é a sua salvação, seu nome escrito no livro da vida, sua eternidade. Porque eternidade todo mundo vai entrar, mas para onde eu não sei. Eternidade todo mundo vai passar. Aonde você vai passar a sua eternidade é que eu não sei. Aonde nós vamos passar? Isso começa agora. Essa decisão tem que ser agora. Aonde eu quero passar a minha eternidade? A gente não pensa nisso, né? Não, né? A gente pensa na poupança, no plano de previdência, né? No plano de aposentadoria. Tem todo mundo lá, estou lá recolhendo meu INSS certinho, porque eu preciso pensar no futuro, né? Eu estou lá fazendo um plano de previdência privada, porque eu quero um complemento, eu preciso, né, de um complemento para ter a mesma qualidade de vida. Tá bom, e o plano da eternidade? Ah, não pensei. O que eu estou fazendo? Qual é o depósito que eu estou fazendo mensalmente lá? Porque eu preciso pensar. Porque aqui, todos nós, você não precisa crer em absolutamente nada, você não precisa ter fé nenhuma, você sabe que você vai viver 100 anos, 100 e pouquinho. Depois, tem uma eternidade reservada. Tem uma eternidade. E o que nós estamos fazendo? E é justamente por não pensar nisso, é que muitas pessoas chegam na velhice, quando era para estar descansando, estão gemendo. Porque já não vem fazendo esse bom plantio para envelhecer, ter boa velhice e ainda a eternidade. E nós precisamos, porque metanoia, todo esse significado é para isso. Todo esse significado. Nós estamos aqui, nós queremos uma vida abençoada, nós queremos ser cabeça, estamos plantando para isso, um alto nível de comprometimento com Deus, mas eu sei que eu só estou de passagem. Daqui eu não vou levar nada. Se o Senhor te chamar agora, até essa roupa do teu corpo vai ficar aqui. O reloginho, o brinco, tudo isso vai ficar aqui. Você não vai levar nada. Esse corpo aí será transformado, porque esse corpo é corruptível. Esse corpo se deteriora. Você vai receber um que não deteriora. Você vai receber um que realmente não envelhece, não adoece, ele não se corrompe. Pode passar. Diga comigo, não é estático, é dinâmico e progressivo. Opa, outra coisa que nós precisamos pensar. Essa mudança não é mudei, acabou. Não. Espera aí. Há momentos que precisamos de uma renovação. Há momentos que a minha mente precisa passar por uma reforma. Por isso existem tantas pessoas, se fosse assim o Senhor não falaria. Lá em Apocalipse diz assim: sabe o que eu tenho contra ti? Que deixaste o teu primeiro amor. Volte à prática das primeiras obras. Então existem as pessoas que no primeiro amor era aquela entrega total, aquele amor, aquela chama que arde, que ardia no coração, compromissado, temor. Não vou fazer isso que vai desagradar a Deus. Não vou falar isso que vai desagradar a Deus. Eu não vejo a hora de estar na igreja, eu não vejo a hora de estar no culto, eu não vejo a hora de estar adorando a Deus, louvando. Eu quero falar do amor de Jesus, eu quero pregar, eu quero falar do Senhor. Com o tempo, isso vai mudando. Precisa de uma reforma. Precisa de uma renovação. Precisa de uma mudança. Nós precisamos entrar. Porque se eu dissesse assim para você:
Você está feliz com os resultados? Tá bom? Tudo perfeito? Você está vivendo tudo que você gostaria de estar vivendo? Tenha comunhão, a intimidade com Deus, a unção do Espírito, os dons. São 9 mais 7 virtudes do Espírito. Tem as virtudes dos 7 Espíritos do Senhor. Saúde plena, prosperidade, paz, prosperidade financeira. Eu estou vivendo tudo que eu gostaria? Então será que para viver, o meu padrão de pensamento está assim, acho que eu já cheguei onde eu tinha que chegar, daqui eu não passo mais. Acho que eu já tinha tudo para viver, o que Deus tinha para fazer na minha vida está feito. Deus não tem mais nada de extraordinário para realizar na minha vida. Será que é assim? Eu não preciso passar por uma renovação? Eu quero viver coisas novas? Eu quero experiências novas com Deus? Eu sei que Deus tem muito mais para mim. Eu sei que Deus tem coisas gloriosas para a minha vida espiritual, está aqui. Eu sei que tem coisas gloriosas para a minha vida familiar. Para a minha vida familiar. As coisas vão acontecendo na vida da gente. Porque quando a gente vai para a vida familiar, tem muita coisa envolvida aqui na vida familiar. Muitas coisas envolvidas. Não é só a união do casal. Tem uma série de coisas envolvidas aqui. Minha saúde sentimental, projeto financeiro, profissional, já atingiu o topo? Já estou vivendo o auge? Meu negócio, minha casa, já cheguei lá? É a renovação da mente. Não é estático, é dinâmico, diga comigo, e progressivo. Significa que eu posso, não importa o quanto eu fui abençoado o ano passado, quanta experiência eu tive com Deus o ano passado, 2019 será maior, ou serão maiores as minhas experiências, em todas as áreas, em todos os sentidos. Eu vou viver coisas maiores, coisas extraordinárias. Amém? E aí começa, e o que eu vou fazer? Padrão de pensamento gera, modela comportamento. O que eu vou fazer? Qual vai ser o comportamento que mostra isso? Que nós entramos num propósito, nós não entramos para fazer a mesma coisa. Nós não entramos num propósito para orar da mesma maneira. Nós não entramos num propósito para jejuar como jejuamos, rotineiramente. Nós entramos num propósito para algo a mais, para colocar mais força, mais intensidade. Buscar revelação de Deus, buscar unção, graça, poder de Deus. Até porque Deus, quando nos pede algo, eu vou mostrar isso para você agora, Deus não quer esse algo, Ele quer você. Volta para a referência bíblica, por favor. Os 72 voltaram, alegres, e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Diga comigo, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Esse mostra uma outra coisa importante, que cai dentro do que nós acabamos de falar. Existem sinais que nos acompanham, sinais de poder, sinais de autoridade, que nos acompanham. Então os discípulos voltaram felizes, né? Porque por onde eles passaram, eles expulsavam os demônios em nome do Senhor, e eles voltaram radiantes, totalmente felizes por aquela experiência tão grande. O Senhor disse: olha, contudo, quero dizer uma coisa a vocês, alegrem-se, não por isso, mas alegrem-se
Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas diga comigo, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Porque isso aqui vai passar. Mas se o nome de vocês estão escritos no livro da vida, vai continuar depois. E numa medida que vocês ainda não conheceram. Algo que vocês ainda não viram. Algo infinitamente superior. Pode passar. Diga comigo, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas. Diga mais por dentro. São lobos devoradores. Diga, vocês o reconhecerão por seus frutos. Vocês os reconhecerão por quem? Então, aí é que está, né? Por seus frutos, vocês, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, vocês conhecerão pelas suas obras. E aí é que está. Observe que uma pessoa pode até falar do Senhor. Uma pessoa pode pregar a Bíblia. Uma pessoa pode até expulsar demônios. Mas verdadeiramente, você só sabe, você só vai conhecer pelos frutos que ela realmente produz. O padrão de pensamento dela modela o comportamento dela. Então, quando você vai a fundo, você descobre quem ela é. Está entendendo ou não? Sim ou não? E também, não é também, não... Isso aqui deixa claro... Isso deixa claro, e se eu seguir aqui, você vai ver que também isso não é a pessoa pregar, expulsar demônios, falar línguas, também não é sinônimo de verdadeiro cristão de nome escrito no livro da vida. Porque muitos o Senhor vai dizer naquele dia assim, ó, se afaste de mim que eu não te conheço. Afaste-se de mim que eu não te conheço. Está entendendo o que eu quero dizer? Então vamos entrar profundamente aqui. Vamos entrar profundamente nesse ponto. Entra comigo aqui. Eu sei expulsar demônios como poucos sabem. Sei profundamente. E quem me acompanha de anos sabe. Eu falo em línguas. Se for para fazer um bom movimento, eu sei fazer incrivelmente. Para impressionar. Porém, eu posso, como domingo aqui, vocês ouviram, eu posso orar, pessoas serem curadas. Eu posso expulsar demônios me sujeitarem. Eu posso falar em línguas que são dons do Espírito. Eu posso pregar de forma extraordinária, ter o dom da palavra. Porém, se metanoia, mudança profunda, total, a reforma, a transformação não aconteceu aqui, eu vou fazer tudo isso. Só que no final o Senhor vai dizer para mim assim, não te conheço. Você fez muita coisa, como está escrito. Você usou meu nome, mas eu não te conheço. Se afasta, se aparte de mim, que eu não te conheço. Então, uma pessoa como eu e como você, o termômetro não são simplesmente os nossos sinais. No meu caso, eu preciso analisar o meu padrão de pensamento, que modela o meu comportamento, não só na frente de vocês,
Porque é muito fácil eu ser santo aqui na frente de vocês, né? Não vou dar um de pecador aqui na frente de vocês, né? Aqui, aliás, na igreja todo mundo é santo, né? É ou não é? Na igreja todo mundo é santo. Só que no final, o Senhor vai dizer assim: você fez tudo isso, mas você não sofreu a renovação da sua mente. Você fez tudo isso, mas a sua mente não foi renovada e o teu padrão de comportamento não foi também. Então aparta de mim que eu não te conheço. Então eu não posso ser cego, burro, sabendo que eu estou de passagem por aqui, vou viver no máximo 100, 100 e pouquinho, né? Fui otimista, gente? Com qualidades que o Senhor quiser me chamar antes, enquanto eu tiver, né? Cadê a dona Neide? Está aqui, dona Neide? Hã? Ela estava aqui às 8h10? Então, dona Neide está com 80 e está aí, dando show na meninada. Não é verdade? Dando show na garotada aí. Tem gente com idades jovens que não acompanha a dona Neide no ritmo dela. Então, nós podemos. E aonde eu preciso estar atento? Você está entendendo o que eu estou tentando falar com você ou não? Não se engane. Não se engane. Já que nós temos que realmente é uma mudança aqui, é uma transformação aqui, é uma reforma profunda, é entrar profundo. Eu quero essa mudança. Eu não quero mais o padrão de pensamento do mundo. Se o Senhor disse não se amoldem, não vou pensar como o mundo. Eu vou pensar como Deus. O meu padrão de pensamento, que modela o meu comportamento e que autoriza o mundo espiritual, vai ser o de Deus. Porque, como nós falamos na segunda-feira, tanto o mundo espiritual, o reino, como o inferno precisa de um corpo. Eles atuam através de um corpo. Eles atuam através de um corpo. Deus está falando aqui através de mim, Deus abençoa através de mim, como o mal também age através de pessoas. E você quer saber o que está na vida de uma pessoa, quem domina essa pessoa, quem está no governo da vida dela? É só você olhar para o padrão de pensamento que modela comportamento, quais são as atitudes dela. Então você já sabe. Você já sabe. E de vez em quando nós precisamos estar muito atentos, porque o Senhor repreendeu Satanás na boca de Pedro. Era um discípulo e Satanás estava tomando a boca de Pedro. Nós precisamos estar atentos porque Judas estava endemoniado. E estava literalmente endemoniado. Jesus disse isso. Há no meio de vocês que o diabo já dominou. Está endemoniado. Era Judas. Então, aí entra o senso de responsabilidade de cada um. Você com a sua vida. Eu com a minha. Eu posso fazer isso aqui. Volta lá, por favor. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro e figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, diga comigo, é cortada e lançada ao fogo. Então, que tipo de árvore eu sou? Os meus frutos vão dizer. O que eu estou produzindo vai dizer. Quais são as minhas atitudes, o meu comportamento, o meu padrão de comportamento vão dizer. Nós somos medidos assim. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão.
Nem todo aquele, diga comigo, que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Diga, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né? Fala, geme, chora, diz, oh Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Não. E aliás, eu amo de verdade se eu obedeço. Jesus disse isso. Eu amo, eu provo que eu amo de verdade se eu obedeço. Por isso, cada um de nós é inteligente de nossa parte que nós realmente possamos parar e avaliar qual é o meu padrão de pensamento. Você está na igreja, mas o seu padrão de pensamento, que modela o teu comportamento, autoriza o mundo espiritual a agir na sua vida. Um veio para roubar, matar e destruir, o outro veio para dar vida e vida em abundância. O que eu estou colhendo? Eu preciso estar atento e analisar, o meu padrão de pensamento é bom? É o bíblico? É de santidade? Eu quero andar com Deus. Andarão dois juntos se estão de acordo? Eu quero as bênçãos de Deus. Andarão dois juntos se estão de acordo? Não. Então eu não quero perder tempo. Eu quero viver de ilusão ou viver uma vida real? Fazer igual ao mundo. No mundo é o seguinte, não generalizando. Inclusive teve alguém que me mandou uma reportagem agora, acho que foi sábado ou domingo, como é que já são alimentado esse espírito nas pessoas, né? Me mandou um novo modelo de negócio, né? Gente ganhando dinheiro com a ilusão dos outros. Então, uma companhia que ela cobra, não sei se $700, uma coisa assim, não sei, por aí, para a pessoa tirar fotografia e postar no Instagram, postar nas redes sociais dela, ela descendo de um jatinho, entrando num carro conversível, para vender uma imagem que não é verdadeira. Quem já viu isso, por favor? Não viu não? Pode entrar lá. Me mandaram agora essa semana isso aí. Empresa ganhando rios de dinheiro, porque as pessoas... Aí onde eu quero chegar? A gente vai para as redes sociais, e infelizmente, boa parte das pessoas, elas querem mostrar algo que não são reais, que não é verdadeiro. Né? É aquela imagem do relacionamento perfeito, de tudo maravilhoso, viajei para cá, para lá, para não sei aonde, estou conhecendo o mundo, tem prosperidade, uma vida, infelizmente, a ilusão das redes sociais. Quando na verdade eu abomino isso. Eu abomino, sabe por quê? Eu penso que as pessoas deveriam lutar para viver uma vida real e não ficar postando imagem. Deveria colocar força para viver uma vida real, verdadeira. Se eu sou próspero de verdade. E eu não preciso ficar mostrando para os outros que eu sou próspero. Se eu sou feliz de verdade. Eu não vou ter que ficar mostrando para os outros que eu sou feliz. Se a minha família é uma família abençoada, eu vou colocar força nisso, para viver uma vida real e não uma vida de imagem e de aparências. Porque é uma ilusão. Então eu vou buscar realmente viver real, uma vida verdadeira. Se eu sou um cristão de verdade. Se a minha família, se o meu casamento é abençoado, será abençoado de verdade. Eu não vou fingir que eu sou uma pessoa próspera, eu serei próspero de verdade. É nisso que eu vou colocar força. Às vezes a força é tão grande, já viu quantas pessoas se arrebentam para tentar passar uma imagem que não é verdadeira?
Se endividam para isso, se endividam, compra aquilo que não pode, porque tem que aparecer, tem que mostrar que faz parte desse grupo falso, desculpa a verdade, tá? Desse grupo mentiroso, porque muitos estão gemendo, muitos estão padecendo, não é real, não é verdadeiro, não construiu realmente uma casa na rocha. Primeira boa tempestade que vier vai desmoronar tudo, como tem desmoronado. Você olha, a pessoa fala, nossa, era lindo, maravilhoso, passou uma tempestade e sumiu. O que aconteceu? Não sei, sumiu. Porque não era verdadeiro. Amém, pessoal? É inteligente de nossa parte viver algo real, construir algo real. E não é possível construir algo real. Primeiro Jesus disse assim, sem mim nada podereis fazer. Você não constrói nada real sem o Senhor. Você não constrói nada real sem passar pela transformação da sua mente. Você não constrói nada real se não passar pela metanoia, arrependei-vos, mudança profunda, renovação, restauração, reforma da mente. Você não passa por nada real. Vai ser tudo superficial, e tudo superficial não tem estrutura. Primeira grande tempestade vai embora, leva. Quem está entendendo? Pegue esse ano, chega, coloca esse ano para colocar casinhado, chega. Eu vou viver uma vida verdadeira, real. Vou acertar, colocar. Quando uma casa cai, você vai lá simplesmente, vai colocar o tijolo de volta? Sim ou não? Se você fizer isso, você só vai levantar a parede. Primeira tempestade que tiver, ela vai cair de novo. Quando uma casa cai, um prédio cai, então, realmente agora começa do zero. Vai lá no alicerce, faça um bom alicerce, começa lá aonde não se vê. Porque nós sabemos que esse prédio aqui, ele não está sendo seguro por essas paredes nem por essas colunas. Só é a parte que nós vemos. Mas o que segura esse prédio está embaixo, onde nós não estamos vendo. Porque se ele fosse só levantado dessa coluninha aqui, superficial, ele já teria caído. Sabia? Tem um alicerce por baixo. Tem uma estrutura de concreto por baixo. Que começa lá e aí levanta aqui. Se a gente cavar aqui nessa coluna, você vai encontrar aqui certamente 2, 3 metros profundo, para dentro da terra. Eu não vou reconstruir de forma, caiu, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tijolo no lugar. Não vai não, vai cair de novo. E falando agora do alicerce, o que eu vou fazer? Eu vou passar por essa mudança, vou construir uma vida real. Eu quero realmente essa mudança de dentro para fora. Eu quero sofrer essa renovação na minha mente. Porque eu quero experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso, chega. Amém? E quando nós falamos sobre isso, nós não estamos falando de religião, mudança de religião, não. Nós estamos falando de uma mudança interna. Não é, eu aprendi uma doutrina nova. Você aprendeu uma doutrina nova? Não, doutrina nova não vai te mudar. Eu era católico, agora eu estou lá no Michel mudando, eles são evangélicos. Não vai mudar nada. Eu era espírita, agora eu era de uma igreja conservadora. Então, isso também não vai mudar. Ou realmente sofremos essa renovação profunda, interna. Arrependei-vos, transformai-vos, metanoia, mudança profunda, restauração, renovação, reforma, mudança de caráter, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Ou se não, é mais uma igreja que você vai passar, daqui a pouco você vai tentar em outra.
e nada vai mudar. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? E eu lhes direi, diga comigo, e não realizamos muitos milagres? Volta ali, por favor. Volta ali. E não realizamos muitos milagres? É possível uma pessoa, em nome do Senhor, realizar muitos milagres? Sim, sim. E aí, olha lá. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Porque antes que eu faça qualquer coisa, Deus quer que eu viva. Posso repetir? Antes que eu fale do Senhor ou faça qualquer coisa em nome do Senhor, Ele quer que eu viva. Porque senão eu já sou um hipócrita. Porque eu estou falando daquilo que eu não vivo. Passado algum tempo, diga comigo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu, diga comigo, eis-me aqui. Ó, prontidão. Abraão, eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região do Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Diga comigo, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão, diga comigo, no terceiro dia, teve tempo para pensar, não teve? Sim ou não? Tempo para pensar, tempo para pensar. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, diga comigo, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Lê ali, por favor. Isso aqui você vai ter que ser muito espiritual para entender a profundidade disso aqui. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Quem era o cordeiro? Ele não sabia. Aonde estão? As brasas, a lenha está aqui, está tudo aqui, mas aonde está o cordeiro? Respondeu Abraão, diga comigo, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Diga comigo, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho.
Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome "O Senhor proverá". Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor proverá, se proverá. Pela segunda vez, diga comigo, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez e não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que te abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Diga comigo, porque você me obedeceu. Então eu vou fazer um resumo bem rápido e você presta atenção no resumo. Tem alguns detalhes que nós fomos lendo aqui. Eu espero que você tenha prestado atenção só para que você possa captar a profundidade disso. Primeira coisa, quando nós começamos a leitura mostra que Deus colocou Abraão à prova. Deus queria Isaac? Não. Diga comigo, Deus queria Isaac? Responda você agora. Não. Deus queria testar a fidelidade de Abraão, a confiança de Abraão, a fé de Abraão. Então Abraão, eis-me aqui, Senhor, pegue o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vai ao monte Moriá e ofereça a mim em sacrifício. Levantou cedo pela manhã e foi, sem questionar, sem murmurar, sem se lamentar. Somente alguém que confia muito em Deus, que confia na bondade, na fidelidade de Deus, faz assim. Isaac era fruto de oração, de promessa. Ele esperou, era o maior sonho dele, era ter esse filho. Ele teve esse filho. Esse filho nasceu. Esse filho cresceu. E agora Deus coloca ele à prova, pedindo a ele aquilo que Deus deu a ele. Deus deu, agora Deus pediu. Eu sempre digo que a fé para dar, para devolver a Deus é muito maior do que a fé para pedir. E foi isso que Deus testou nele. Ele saiu sem questionar e foi para o local, caminhando 3 dias para o local que Deus mandou. Quando ele chegou ao pé do lugar, ao pé do monte, ele disse assim aos servos: fiquem aqui, porque eu e o menino vamos adorar ao Senhor e... como ele sabe que voltaria? Há um versículo que diz que ele acredita que mesmo que ele sacrificasse, Deus traria de volta. Isso é a pessoa confiar plenamente e confiar num Deus que só faz o bem. Que mesmo que ele sacrificasse, Deus devolveria, traria de volta. Somente alguém que confia em Deus e sabe que Deus só tem o melhor. Diga: Deus só tem o melhor. Ele não acreditou que Deus arrancaria, ainda que ele fizesse, porque ele estava disposto a fazer. Você viu que ele colocou, ele preparou. A hora que ele foi para fazer o sacrifício, ele escutou a voz do anjo: Abraão, eis-me aqui, Senhor, não toque no menino, porque agora
Diga comigo agora. Esse agora tem um ponto muito forte também. Porque quando você escuta esse agora eu sei que você teme a mim. Quanto tempo fazia que ele estava andando com Deus? Você tem noção? 25 anos ele esperou a promessa. O menino já estava com 8. Então somente agora? Então não foi quando ele saiu de Ur dos Caldeus, como Deus chamou? Sai do meio da tua parentela, do meio da tua, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei e eu te abençoarei. Não foi ali. Ele já estava ali numa caminhada de deserto, monta tenda, desarma tenda, monta tenda, desarma tenda. Ele já estava ali há anos caminhando com Deus. Mas para estabelecer na vida dele a promessa de uma vez por todas, Deus colocou, por isso que a fé, ela não é estática. Ela é progressiva. Está achando porque você um dia saiu do mundo e veio para a igreja, aceitou Jesus, está pronto. Nunca mais será testado. Ele foi até as últimas. Eu costumo dizer que não houve limites para a fé de Abraão. Quem limitou a fé dele foi Deus. Porque para ele ia fazer. Tanto é que ele estava pronto a fazer. E o anjo que disse: Abraão, não toque, porque agora eu sei. Porque aí no seu coração você já fez. Eu já vi, aí dentro de você já fez. Você já entregou. Você já sacrificou. Aí dentro de você já está feito. Não precisa tocar. E aí vem, né? Você escutou a palavra assim: o anjo chamou segunda vez. Mas a segunda vez, quando o anjo chamou, já foi para declarar a bênção sobre a vida dele. Por causa dessa atitude, te abençoarei grandissimamente. Mas por que a segunda vez? Porque ele obedeceu a primeira. Todo mundo quer escutar a voz de Deus a segunda vez. Mas é impossível sem ouvir a primeira. A primeira foi: Abraão, vai ao monte que eu estou te mandando e vai lá, ofereça Isaque em sacrifício a mim. Essa foi a primeira vez. Aí ele escutou a segunda: Abraão, escutou, não toque no menino. E depois, por causa dessa tua atitude, eu te abençoarei grandissimamente. Isso é fé. É isso que Deus busca. Agora a palavra que eu quero para você. Você acha que Deus queria Isaque? O que Deus queria? Não, Deus queria Abraão. Você acha que Deus queria Isaque? Não. Quem Deus queria? Você acha que Deus quer alguma coisa sua? Quando Ele te pede algo é porque Ele quer você. Ele quer a sua entrega. Ele quer ver se você é capaz de vir em sacrifício vivo, santo, agradável e se entregar no altar. Quando Deus nos pede algo, não é? Ele está pedindo a nós. Ele não queria Isaque, ele queria Abraão. Ele queria a entrega de Abraão. Para realizar aquela grandeza, aquela glória na vida de Abraão, ele queria Abraão. É importante que você entenda isso. Quando Deus nos pede algo é porque Ele quer a nós. Ele está nos preparando para coisas maiores. E o problema é que muitas vezes as pessoas não entendem isso. Não entendem que Deus quer entrega. Apresentem-se como sacrifício vivo. Vivo, vivo, é você no altar. Vai doer, mas vai valer a pena, vai valer a pena. Haverá uma mudança, haverá uma transformação. Apresentem-se como sacrifício vivo, santo. Vai valer a pena. É aí que a sua vida vai mudar. É aí que tudo será transformado. É aí que você vai para um outro nível. Viver coisas extraordinárias. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Pega o teu propósito, segura no seu coração, por favor. Nos sobrou poucos minutos para que nós possamos orar. Deixa essa mensagem entrar.
Deixe essa mensagem entrar profundamente. Deus quer uma entrega profunda. Deus quer uma entrega total. Deus quer que você se apresente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que acontece muitas vezes, porque a vida de muitas pessoas acaba não mudando, mesmo estando na igreja, se sente bem, mas acaba não mudando, porque ainda muitos não sofreram essa mudança, essa metanoia, essa reforma, essa mudança no modelo mental, que muda, modela o comportamento e que autoriza o mundo espiritual a agir na tua vida. O teu modelo mental vai gerar comportamento de fé ou de incredulidade. Comportamento que autoriza o mundo espiritual, Deus agindo na sua vida, ou comportamentos que abrem brecha para o mal. Então, deixa o Espírito Santo entrar e moldar, modelar, mudar a sua maneira de pensar, transformar o seu modelo mental, que vai modelar o seu comportamento, as suas atitudes, que vai autorizar o mundo espiritual mover-se em teu favor de forma extraordinária. Peça ao Espírito Santo, eu quero passar por esse processo. Eu não quero que seja mais um ano e eu não entendi nada. Mais um ano que nada mudou. Mais um ano que nenhum bom resultado aconteceu. Mais um ano no mesmo lugar. Mais um ano. Não, eu não quero. Eu quero experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor.